um dos componentes mais importantes da vida cristã é o culto. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, ou por desconhecer, ou por não ter muita preocupação, valoriza muito pouco o culto. Dá pouca importância a esse elemento da nossa prática cristã, que é essencial. Eu diria que na nossa conduta como cristãos, não tem nenhuma atividade que se compara ao culto que nós apresentamos a Deus. Então, logo, é importante que cada um de nós tenha consciência do tipo de culto que devemos apresentar, quais os elementos que nós devemos colocar em prática na nossa adoração durante o culto. Sobre isso que nós queremos, portanto, meditar. Antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria de fazer uma pequena distinção aqui sobre o tipo de culto que nós devemos apresentar a Deus. Primeiro, porque na nossa prática existem 3 tipos de culto dos quais nós tomamos parte efetiva, ou pelo menos devemos tomar. O primeiro tipo de culto que nós devemos apresentar é o culto pessoal, é a nossa vida como um culto. Para apresentar esse tipo de culto, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de nenhum local definido e precisamos de todos os locais ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou assim, olha, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o culto pessoal, é o meu culto particular, tudo que eu faço. Na vida da maioria dos crentes, existe uma dicotomia, que é vida cristã ou vida espiritual e vida secular. Muitos distinguem certas atividades e dizem, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal. Por exemplo, ninguém considera que a escolha de um emprego, o uso do dinheiro que você tem, ou o uso dos talentos que você tem, seja algo relacionado com a sua vida espiritual. Mas é. Então, nosso primeiro equívoco é de fazer essa dicotomia. Isso é espiritual e isso é secular. Na vida cristã não existe secularismo e espiritualidade. Na vida cristã existe a nossa conduta como servos de Deus. Portanto, quando você vai escolher um emprego, ou escolher um concurso, ou escolher uma profissão, isso tem tudo a ver com a sua vida espiritual. Isso tem tudo a ver com a sua relação com Deus. E, portanto, você não pode ignorar isso. Ignorar que você escolhendo uma profissão, você não tem nenhuma relação com a sua vida espiritual, você está correndo um sério risco de escolher uma profissão que vai te afastar de Deus ao invés de te aproximar dele. Se você considerar que o seu dinheiro, ele não faz parte da sua vida espiritual, você corre o risco de gastar o seu dinheiro em coisas indevidas e fazer aquilo que não deve. Portanto, o culto pessoal, o culto que nós devemos prestar a Deus 24 horas por dia, deve envolver todas as nossas atividades. Isso é o culto que eu presto a Deus com a minha vida. A minha vida tem que ser um culto a Deus. Por exemplo, quando nós sairmos hoje no final do culto por volta de 7h30 aqui da igreja, o culto nas nossas vidas não se encerra. Ele se encerra aqui dentro, o culto público. Mas o culto particular, quando eu estou dirigindo o meu carro para ir para casa, quando eu chego em casa que eu ligo a minha televisão, ou que eu vou fazer qualquer outra atividade, eu estou continuando com o meu culto pessoal, meu culto particular a Deus, ou eu continuo colocando a minha vida como um culto a Deus. Esse é o primeiro culto. O segundo culto é aquele culto que nós fazemos de forma particular. Por exemplo, o nosso culto doméstico.
O culto doméstico, ele é um culto em que ele tem características muito particulares. Ele é diferente do culto que nós realizamos aqui na igreja e é diferente da minha vida como um culto. No culto que eu faço na minha casa, o que eu celebro na minha casa com a minha família, o culto doméstico, eu posso fazer coisas que eu não faço aqui na igreja. E da mesma forma, tem coisas que eu faço aqui na igreja que eu não posso fazer no meu culto doméstico. Por exemplo, ministrar os sacramentos. Eu não posso ministrar nenhum dos 2 sacramentos que a Bíblia nos impõe na realização do meu culto lá em casa. Eu posso até desejar muito por batizar um dos meus parentes nas águas, mas eu não posso fazer isso no meu culto doméstico. Embora eu tenha uma piscina à minha disposição, embora eu tenha tudo à disposição, embora eu possa orientar em todos os detalhes uma pessoa para ser batizada e se tornar membro do corpo de Cristo, a igreja, eu não posso fazer isso no meu culto doméstico lá em casa. Isso é coisa só do culto público, é coisa de ser feita aqui na igreja. Mas em compensação, no meu culto particular lá em casa, no meu culto doméstico, eu posso brincar, eu posso sorrir, eu posso fazer coisa que aqui da igreja eu não posso. Então, esse é o nosso segundo tipo de culto. Ele não é o culto pessoal, ele não é prestado só por mim, mas ele envolve pessoas que estão muito próximas ou que estão junto comigo. E esse culto, ele tem características bem distintas do meu culto pessoal e como tem também diferenças do culto público, como eu estou dizendo aqui. E o terceiro tipo de culto é o culto público. É aquele que nós celebramos aqui na igreja. É esse que nós estamos fazendo aqui agora. Esse é um culto público. O culto público ele tem características totalmente distintas dos 2 outros cultos. E é sobre esse culto público que eu gostaria de falar hoje aqui com os irmãos. Porque eu sei que a sua vida como um culto, você a conduz do jeito que você tem a sua experiência com Deus. Você faz como você entende que você está fazendo o melhor para Deus. O culto doméstico na sua casa também, você o faz da maneira como você elege junto com a sua família. Mas o culto público não. O culto público você não tem direito de dizer como ele vai ser celebrado. Ele é celebrado de acordo com as orientações da sua igreja. Do modo como a sua igreja determina, é o culto público. Então, sobre isso que nós vamos falar.